Boa tarde a todos. Como nós estamos nos encontrando dessa forma virtualmente, eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Aqueles que já chegou o momento da vacina tenham se vacinado, para que a gente tenha mais proteção nesse momento. E a gente vai elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar a Ele todo o amparo, toda a proteção, para que nós possamos ser incluídas, para que nós possamos levar aos corações que nos escutam a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos propósitos, Senhor, para que estejamos ligados a Ti, refletindo o Teu amor e espalhando esse amor por todos aqueles que de nós se aproximarem. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhe em todos os dias de nossa existência. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de todos esses mensageiros, dirigentes espirituais da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. E hoje nós vamos estudar o capítulo 27, Pedi e obtereis, e são os itens de 1 a 15, são as qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece e transmissão do pensamento. Mas antes, eu gostaria de ler uma mensagem do livro O Espírito de Verdade, de Emmanuel, que nos diz, é a lição 29. Se tens fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos se desmantelem a fortaleza do coração. Aliás, que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado, para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. Graças a Deus. Aí a gente vê que se nós tivermos, fé, tudo o que nós pedirmos nos será dado sim, mas de acordo com o nosso merecimento e de acordo com as nossas necessidades. Porque nem sempre nós
fazemos petitórios ao Pai daquilo que é verdadeiramente necessário. Mas vamos dar uma lidinha nos itens do Evangelho de hoje. E aqui é a qualidade da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que peçais. Aqui eu estava refletindo até sobre isso. Nós também temos que ter a humildade de pedir ao Pai que seja feita a vontade dele, mas, se possível, aquele petitório que estamos fazendo possa ser atendido, mas que nós aceitamos sim, porque ele sabe o que é melhor para nós, então a gente tem que ter consciência disso. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará vossos pecados. Desculpe, o primeiro item estava no Evangelho de Mateus e esse aqui no Evangelho de Marcos, né? Aí a gente sabe que a gente tem que ter um coração puro. A gente sabe que nós estamos na terra para expiações e provas, que nós não somos bonzinhos, nós somos espíritos rebeldes e difíceis, que não obedecemos ao Pai. Então nós temos os nossos adversários e nós temos que nos reconciliar com eles enquanto estamos a caminho. E aí, se eu vou pedir para que Deus me perdoe, antes disso eu tenho que ter a humildade de perdoar o meu irmão para que eu receba o perdão do Pai também. E diz também a esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, mesmo como se fossem justos e desprezavam os outros. Aí a gente vai pensar naquele publicano e no fariseu que estavam fazendo a sua prece. O fariseu, ele põe-se de pé e muito orgulhoso e vaidoso, bate no peito dizendo que ele é bom, que ele faz o bem, que ele faz a caridade e que ele dá o dízimo na sinagoga, né? E ainda jejua 2 vezes por semana e acha que está isento de tudo. É esse a atitude que nós temos que ter em relação às nossas preces, aos nossos agradecimentos ao Pai? Reflitamos sobre isso. E o publicano, ao contrário, ele não levantava nem os olhos para se dirigir a Deus. Ele só dizia que ele era um pecador para que Deus tivesse piedade dele. Então, quando nós formos fazer as nossas preces, pensemos nessas atitudes. Como é que nós estamos pedindo? Como é que nós estamos nos dirigindo ao Pai? Será que nós estamos fazendo barganha o tempo todo com Ele? Porque nós ainda somos imperfeitos. Então nós temos que olhar primeiro os nossos defeitos, pedir a Deus sim que nos perdoe, mas antes de tudo isso, nós fazermos a nossa parte com responsabilidade, sabendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou enquanto aqui esteve. E a gente sabe que já passaram-se tantos milênios e ainda a gente não faz nada daquilo que o Senhor nos ensinou. Vamos pensar nisso. É interessante que quando eu estava fazendo o estudo, me veio essa musiquinha, que a oração é uma luzinha que se acende para o nosso encontro com Deus, nosso Pai.
Então a gente fala que a prece é uma luzinha que se acende para quando a gente for se dirigir ao Pai. É o momento em que a gente se recolhe num lugar tranquilo, a gente não se esquece de todas as coisas que estão ao nosso entorno, não vamos pensar em problemas, não vamos pensar em nada, mas vamos o quê? Nos recolher, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer o dom da vida, agradecer pelo lar que nos acolhe das intempéries do tempo, agradecer pelo alimento de todos os dias, agradecer pela família que Ele nos confiou à guarda, agradecer também pelos nossos dirigentes, porque nós temos sim que orar pelos nossos dirigentes para que eles possam fazer o melhor pelo povo. Nós não temos que julgar e criticar. Quando nós estamos vendo uma pessoa com uma atitude que nós não concordamos, coloquemos no lugar dele. Vejamos o que nós faríamos com aquela atitude que ele está fazendo, né? E vamos refletir sobre nós. Vamos deixar aos outros o problema deles resolverem as suas pendências com o Pai, porque o Pai conhece a todos nós. Ele conhece a cada um de seus filhos pelo nome. Vamos pensar nisso. Deus é justo e misericordioso. Quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, Ele dá oportunidades para que essa pessoa possa se erguer, se levantar e fazer o melhor, né? E vamos agora nós vamos dar uma puladinha e vamos falar sobre a eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Esse daqui está no Evangelho de Marcos. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Lembra que eu falei que a gente tem que pedir sim, mas a gente tem que ter a humildade de elevar o pensamento e rogar a Ele que possa nos auxiliar naquilo que nós estamos fazendo petitório? Observai como é que nós estamos pedindo o auxílio do Pai, né? Aí ele fala, acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus. Realmente, não podem mudar os desígnios de Deus. Mas a nossa vida não é assim traçada por uma fatalidade, não. Você vai viver dessa maneira e vai morrer dessa maneira. Não. Tem circunstâncias que a gente pode até mudar o rumo da nossa história, né? Aí eu tive lendo no livro Obreiros de Vida Eterna a intercessão de um netinho de 8 anos da irmã Albina, que era uma protestante que tinha muita fé, orientou a sua família de forma certa, orientou as pupilas dela também, dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ela está para desencarnar. Mas aí chega um pedido de intercessão por ela. Por quê? Esse netinho de 8 anos, sabendo também, vocês leiam depois a história, eu vou só resumir, muito mesmo. Então essa vozinha estava para desencarnar, mas ela tinha uma filha que estava grávida. E esse menino tinha lá os seus méritos diante da espiritualidade. E aí ele pede pela vozinha em função desse espírito que vai nascer, porque ele sabe que se a mãezinha desencarnar, a vozinha desencarnar, a filha que está grávida pode ter algum problema e abortar o filho que ela estava esperando. Então, em função disso, há uma moratória. Pelo menos enquanto essa filha não dá à luz, ela vai permanecer. Então, os amigos espirituais vêm, fazem um trabalho
aliviam tudo que ela estava sentindo, adiam, né, aquele aneurisma para que ele não se manifeste, para que ela desencarne, e aí a gente vê. Deus não pode mudar o rumo de vez em quando de alguma coisa? A gente sabe que tudo está certo, no lugar certo, com as pessoas certas. A gente não pode achar que Deus vai derrogar a sua lei, porque Ele sabe exatamente o que é bom e o que não é bom para cada um de nós, né? E vamos dar mais uma lidinha, porque eu ainda tenho mais uma historinha sobre o livro Entre a Terra e o Céu sobre isso. Vamos lá. Há leis naturais e imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Foi aquilo que eu falei. Deus não derroga a sua lei, mas Ele pode mudar determinadas situações no nosso dia a dia, na nossa vida e na nossa caminhada. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Aí a gente vai lembrar também daquele capítulo do Evangelho que fala: se você enfiou um espinho na mão, você tem que tirá-lo. Se você está doente, você tem que ir ao médico. Não é ficar esperando milagre, não. É pedir sim, mas fazer a sua parte, né? Se movimentar. A mesma coisa se eu estiver querendo um emprego e eu ficar deitado no sofá assistindo televisão o dia inteiro, não me movimentar, ir em busca de colocar um currículo, de procurar uma atividade que eu possa me empregar, é tudo relativo. Aí a gente tem que pensar muito disso, né? E aí ele fala ainda, sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, da mesma forma que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento. O relógio pode estar parado, mas o tempo continua. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinados à sua vontade. Por isso que eu digo, a gente tem que pedir sim, mas tudo tem que ser de acordo com aquilo que Deus acha que é melhor para nós, né? E aí no livro Entre a Terra e o Céu, nós temos uma prece refratada. Não sei se vocês sabem o que é uma prece refratada. Prece refratada é quando nós estamos fazendo um pedido e ele é desviado, mas ele não fica perdido. Todas as preces, a gente sabe que no plano espiritual existe trabalhadores que fazem a seleção das nossas preces, veem as nossas necessidades e eles encaminham para o lugar que tem que ser encaminhado. Então é uma menina, uma jovem de 14 anos, que é tutelada do nosso lar. E ela está numa situação que o pai está com problemas de saúde e a madrasta está doente também. E ela recorre a quem em prece? A mãezinha dela que desencarnou e que na realidade não está bem. Mas aí viu-se que não ficou perdida a prece, por quê? Aqueles amigos espirituais que foram avalistas dessa menina no plano espiritual, eles têm a ficha da programação dela e eles vão ver a necessidade que se há de atender ao pedido dela.
Na realidade, ela está achando que a mãezinha dela está bem e poderia ajudá-la. E aí a gente percebe que não. Mas então eles vão e fazem o auxílio. Aí a gente sabe que tudo se resolve. Aí vocês leiam também Entre a Terra e o Céu, que vocês vão lembrar e conhecer essa história, né? Vamos lá. Seria ilógico concluir por estas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido? Que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo o pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Aí lembrei-me eu de uma historinha de uma mãezinha que orava muito pelo seu filho que estava doente e ele estava assim muito mal. Ela ora muito, ela pede, ela recebe ajuda do plano espiritual. Esse filho fica bom, mas o que acontece com esse petitório que ela fez para que o filho ficasse bom? Ele, ao invés de aproveitar, de escutar os conselhos da mãezinha, ele começou a fazer um monte de escolhas erradas. E aí ela falou assim, era melhor que ele tivesse ficado doente, porque pelo menos doente ele estava mais cônscio da sua responsabilidade e estava humilde naquela condição. Então a gente vê como que o pedido às vezes não é o bom para nós. Vamos pensar nisso, tá? É assim que procede um pai sensato que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. E não é isso mesmo? Quer dizer, ela foi cheia de boas intenções, mas acontece que o pedido dela não era o certo, que o filho tinha que aprender a valorizar a vida e fazer as escolhas mais certas e mais justas, né? O que Deus lhe concederá se ele o pedir com confiança é a coragem e a paciência, aliás, é a coragem, a paciência e a resignação. E não é isso que a gente tem que pedir quando a gente tiver com problema? A gente erguer os nossos olhos ao Pai e pedir a Ele, Senhor, me ajuda nesse processo, que eu possa conseguir resolver, que eu tenha o seu auxílio sim, mas acima de tudo, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque tu sabes dos nossos problemas, tu sabes das nossas necessidades e tu sabes também o que é melhor para cada um de nós, né? É o que ainda lhe concederá, e o que ainda lhe concederá são os meios de sair das dificuldades, com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Aí a gente vai pensar, às vezes a gente está com um probleminha assim e a gente fala assim, ai meu Deus, onde será que está aquilo? Como é que eu vou fazer para conseguir achar, né? Aí de repente vem do nada assim uma ideia. Vai ali que você vai encontrar. Eu vou achar que fui eu que tive a ideia? Ou foi um bom amigo que chegou ao meu lado e me auxiliou nesse sentido? É porque a gente é muito comodista, a gente é muito engraçado, a gente acha só que as coisas funcionam a nosso bel prazer, né? Vamos pensar nisso. E aí ele ainda fala: Deus assiste os que se ajudam a si mesmo, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre, sem fazer o menor esforço. Então, não foi aquilo que eu falei? Não adianta você ficar perdendo determinadas coisas e ficar acomodado. Aqui fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Faz esse movimento para que você seja auxiliado, né? Vejamos este exemplo. Um homem está perdido em um deserto, sofre horrivelmente com a sede.
Sente-se desfalecer e deixa-se cair sobre a areia. Roga a Deus que o assista e espera. Porém, nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em determinada direção, dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um regato e com essa visão recupera a coragem. Se ele tem fé, exclamará: Obrigada, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirada e pela força que me destes. Agora, se ele não tem fé, ele vai dizer: Que boa ideia eu tive! Que sorte tomar a direção da direita e não da esquerda. O acaso realmente algumas vezes nos ajuda. Quanto eu me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado vencer pelo abatimento. Olha o orgulho aí falando mais alto. Quer dizer, ele teve a inspiração de um bom espírito que veio, auxiliou ele, né? Dando coragem para que ele se movimentasse e fosse em busca da água, e ele achando que ele era, como a gente costuma dizer, o último pacote, o último biscoito do pacote, né? No entanto, poder-se-á perguntar por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esta direção e encontrarás a de que precisas? Ou por que não se mostrou ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Dessa maneira, certamente o teria convencido da intervenção da providência. A resposta é simples. Inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo, fazendo uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e vendo alguém, começa a gritar esperando que venham levantá-la. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Aí a gente vê como é que a gente é infantil nas nossas atitudes, né? Então, estejamos atentos. Quando vier um bom pensamento, agradeçamos ao bom espírito que nos inspirou a determinadas atitudes, a determinados atitudes. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: Eu sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, porque, confiando em seu companheiro, não sentiria necessidade nem de pensar. Eis porque o anjo só se deu a conhecer quando regressava. Aí a gente pensa, Deus usa de artifícios sempre para nos alertar na vida. Nós temos mesmo de fazer a nossa parte com boa vontade, com determinação, com coragem. E vamos lá na ação da prece e transmissão do pensamento, nós vamos ler só um pedacinho porque o tempo já está adiantado, né? A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. E não é o que acontece no dia 2 de novembro? Na realidade, nós estamos todos pensando naqueles nossos amados que já deixaram o plano físico. Então, isso não deixa de ser uma invocação. Eles nos escutam e eles vêm para o nosso lado, né? A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Será que a gente está agradecendo ou será que a gente está pedindo mais? Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então a gente sabe
que nada acontece sem a permissão e a vontade de Deus. Nos meus estudos, eu também quero até fazer aqui, como a gente está falando que a prece é uma evocação, o André Luiz estava no velório do Dimas, no livro, acho que é Obreiro de Vida Eterna também. Aí eles estão fazendo lá um comentário e determinada hora aparece lá um espírito que era devedor. Aí André Luiz nos ensina. Ele diz que aprende que numa câmara mortuária, ele quer dizer que num velório, a gente não deve ter pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Será que nós fazemos isso? E vamos falar também da importância do culto do lar, que é tão necessário. Será que nós estamos orando o suficiente? Nós somos muito exigentes com as coisas, mas nós também temos de fazer a nossa parte. Temos que reservar um dia da semana, um horário onde nos reunimos com a família, estudamos o Evangelho, refletimos sobre essas paradas e vamos analisando o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E vamos orar, sim, por todos aqueles que necessitam. No nosso culto mesmo, pedir por aqueles que estão atravessando a Covid, aqueles que estão passando por cirurgias, aqueles que estão indo para o hospital fazer determinados procedimentos e que acabam pegando Covid. A gente sabe que não tem nada fora do contexto. Tudo tem uma programação certa. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Pai. Então, voltemos uns aos outros nesse momento. Vamos procurar aliviar a dor daqueles que sofrem e padecem. Vamos pedir a Deus, sim, que dê os recursos que aquela pessoa necessita. Sim, todos nós somos carentes de necessidades, mas todas as nossas necessidades às vezes são supérfluas, porque há tanta dor no mundo, tanta fome para aliviar, tantos corações para acalmar. Vamos fazer a nossa parte com determinação e com coragem. Vamos olhar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Nós temos tanta gente internada, hospitalizada. Não é só com Covid, não. É com qualquer tipo de doença. Vamos orar por eles. Vamos orar por nós mesmos. Vamos orar para que a humanidade tenha mais amor, mais empatia. Se coloque no lugar do outro e peça ao Pai que dê o ânimo, a força e a coragem por todos aqueles que estão perdendo seus entes queridos, por aqueles que estão passando por privações, por aqueles que estão em expiações e provas. Sim, ó Deus de infinita bondade, que o teu amor e a tua luz se derrame sobre todos aqueles que sofrem e padecem. Agradecemos, Senhor, por essa doutrina que nos ilumina o caminho, que nos dá a possibilidade de raciocinar o porquê das coisas, que tudo tem, sim, que ser assim, porque é da tua vontade. E nós não estamos aqui para ir contra as tuas leis. Ser com a humanidade inteira, ser conosco nesse momento e sempre. E que Maria de Nazaré possa também envolver a cada filho no seu amor e na sua luz e na sua paz. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa mãe, em nome desses generosos amigos espirituais, dirigentes da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai,
encerrando essa prece, possamos encerrar o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.